Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Ritzoncha Kebashamayim Ken ba'aretz Et lechem ru'yenu Ten lanu hayom Usar lanu al chataenu Kemot shesorchim Gam אנחנו לך נותנים לנו ואל תביאנו לידי ניסיון כי ימנעתנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por estarmos diante da Tua presença. E aqui, Senhor, podemos mais um dia te louvar, te adorar na Tua santidade, porque só Tu és digno e merecedor. Ó Deus e Pai, vem falar conosco. Estaremos meditando na Tua santa palavra. Por isso, fala, Senhor, com cada um que aqui está, com o Teu Espírito Santo. Penetra, Senhor, no mais interior. Ó Deus e Pai, a Tua palavra é poderosa para penetrar, Senhor Jesus, nas juntas e medulas, fazendo a divisão. Ó Deus e Pai, fala, Senhor Jesus, conosco. Ó meu Deus, aponta os nossos erros, conforta os nossos corações, edifica, Senhor Jesus, a nossa vida na Tua palavra, para que possamos a cada dia ser melhor e estarmos diante de Ti. Poderoso Deus e Pai, assim eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Agora, em pé, vamos fazer a leitura. Abra no primeiro livro da Bíblia, primeiro livro de Gênesis, livro dos princípios, livro, né, chamado Bereshit, que é no princípio mesmo, né, livro dos começos. Nós vamos ver, vamos estar lendo um versículo só, é o capítulo de número 2, livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. 2:17. Então, capítulo de número 2, é fácil, né? Abrir sua Bíblia aí, já no primeiro livro da Bíblia, 2:17, que nos diz da seguinte forma, a minha versão diz assim, olha, eu vou ler o 15 e o 16 também. Adonai Deus pegou a pessoa e a pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Adonai Deus deu à pessoa esta ordem: você pode comer à vontade de toda a árvore no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Amém. Pode sentar, glorificando a Deus. Então nós sabemos da seguinte forma: só há
desobediência quando se tem uma ordem para fazer alguma coisa. As leis, elas estão por aí, e nós só transgredimos as leis, nós só erramos. Por isso chama-se pecado, né? Pecado nada mais, nada menos parece uma coisa tão, né, assim, grave, porém é errar o alvo. Quando você erra o alvo, e errar o alvo, você está fora, logicamente, do plano, e aqui no caso, do plano divino. Então, se não houvesse uma ordem para o homem, se não houvesse nenhuma determinação contrária até a sua vontade ou ao desejo do que o Senhor queria fazer, nenhum mal teria acontecido. Então, se o Senhor nunca tivesse falado, olha, você não pode comer daquela árvore, né? Ele foi claro aqui, e a minha Bíblia diz pessoa, porque na realidade Adão, né, nós chamamos o nome de Adão, mas é Adão, né, no hebraico, e Adão significa humanidade, e a gente acha que é o nome, né? Mas Adão significa humanidade, por isso a minha vem traduzido por homem. Então o Senhor pôs o homem, quando ele cria o homem, ele não criou ninguém com nome, né? Ele muito embora hoje se use, né, o nome Adão para as pessoas, mas quer dizer ser humano. Adão quer dizer ser humano. E ele coloca lá no jardim, né, e fala pessoa, pois no jardim no Éden, e ainda diz, para cultivar e cuidar. Aqui tem algo interessante, né, que às vezes as pessoas querem culpar, e diz que a culpa de nós trabalharmos, né, de nós temos que nos esforçar para viver, trabalhar para viver, que é uma necessidade do ser humano. As pessoas acham que foi a culpa do pecado de Adão que veio trazer trabalho à humanidade. De forma nenhuma. Isso daí está imposto para a humanidade antes do pecado. Porque quando o Senhor coloca lá, ele é bem claro, né, no versículo de número 15, ele diz, para cultivar e cuidar. Então ele já dá aqui as duas primeiras, o nosso eterno Deus, né, como diz aqui Adonai Deus, né, aquele que não tem o seu nome pronunciável, ele dá aqui já duas funções, duas qualidades de trabalho, ele dá para o homem só. Então Adão, não foi ele que criou o trabalho, ainda ele recebe duas incumbências, não foi uma só. Além daquela natural que teria que cuidar da sua mulher. Vai cuidar da sua mulher e depois da sua prole, da sua família que iria ser constituído. Mas nesse momento ele dá dois trabalhos específicos para ele, que seria lavrar a terra e cuidar do jardim. Então ele deu já como primeira profissão, logicamente, o lavrador, né, o jardineiro, lavrador, como você queira chamar, e também o segurança, né, aquele que está tomando conta. Então não foi o pecado, esqueçam isso, que às vezes as pessoas se confundem, quem não conhece a Bíblia acaba dizendo que foi por causa do pecado. A questão é a seguinte, quando houve o pecado, aí foi agravado, né? Aquilo que era prazeroso, né? Aquilo que era prazeroso, porque Gan Eden, né, que é jardim do Éden no hebraico, ele é um jardim de algo prazeroso, de delícias. A tradução de Éden é delícia, não é paraíso, né? Traduz-se por paraíso, jardim do Éden, paraíso não é. É algo delicioso, é algo impressionante, é aquilo que deixaria qualquer um abismado, assim como vai ser o céu quando nós estivermos, né, na presença do Senhor. É algo prazeroso, é algo maravilhoso, é algo que não se tem igual. E ele então coloca o homem lá, mas já dando para ele algo, não deixa o homem ocioso, né? O homem, o ser humano não foi criado para ser ocioso. Por isso o trabalho nos traz dignidade, e o trabalho faz parte da nossa vida para nós crescermos, desenvolvermos, né, multiplicarmos e podermos, né, fazer da vida até um pouco melhor, para que nós possamos viver mais e melhor, né? Mesmo ainda com o pecado que nos trouxe a morte, o trabalho nos traz
trouxe, né, como nós conhecemos os dias de hoje, vivemos acho que os melhores dias da humanidade, a tecnologia, né, que nós presenciamos, que todos nós estamos presenciando nos dias de hoje, né, é algo incalculável para alguns anos atrás, né, e nós estamos vivendo nesse período, mas o trabalho não pode ser deixado de lado. Eu já disse aqui certa vez que os hippies na década de 60, quando ali surgiu, né, nos Estados Unidos aquela febre dos hippies, que eram pessoas que não queriam ordem, que não queriam receber e nem dar ordem para ninguém, queriam viver uma vida promíscua, né, com a carnalidade, a prostituição, permeando entre eles as drogas, né, o sexo livre para eles ali, mas sem que houvesse nenhum comando, né, e sem que houvesse trabalho. Acabou. Né? Qualquer nação que parar, ela extingue, né, acaba se extinguindo por parar de fazer alguma coisa. Ela vai à derrocada. Então, já está posto em nós o progresso, porque quando o Senhor faz, o ser humano, ele disse: crescer, multiplicar e encher a terra, certo? E dominar. Então o Senhor já dá progresso para a humanidade, ele já deixa dentro, né, do ser humano, na sua essência, que há necessidade de um progresso. Então, toda vez que você não quer trabalhar, né, porque o trabalho não quer dizer aquele trabalho que você está empregado, registrado, mas qualquer tipo de trabalho, até mesmo para muitas mulheres que ainda ficam no seu lar. Se ela deixar de lavar a roupa, se ela deixar de arrumar a casa, de varrer a casa, imagine como ficam as coisas, né? Então, todo e qualquer tipo de trabalho, ele é para o benefício das próprias pessoas, né? Mas, voltando àquilo que eu não queria estar falando de trabalho, só para uma ilustração melhor para os irmãos que às vezes podem pensar mal de Adão, né, e ficar com raiva dele: eu tenho que trabalhar porque Adão fez isso, porque senão eu pensava nas coisas e as coisas iriam acontecendo. Não era assim. Teríamos que, ainda sem pecado, estar fazendo algo. Porém, agravou-se somente. Agravou-se. Então, com o suor do seu rosto, você vai colher, você vai viver, você vai comer. Então ele agrava, assim como também a gente entende o quê? Que quando o Senhor fala sobre o parto, né, então que as dores do parto seriam multiplicadas para mulheres, né, então só se multiplica aquilo que existe. 1 vezes 0 é 0, 1 bilhão vezes 0 é 0. Isso é matemática. Então, para se multiplicar, tem que ter alguma coisa. Então, 1 bilhão vezes 1 é 1 bilhão. Né? 1 vezes 1 é 1. Então, não se multiplica o 0. 0 multiplicar alguma coisa por 0 é nada. Então, havia algum tipo de dor. Talvez pouca, muito pouca, e for multiplicado também, assim como o trabalho foi agravado. Né? Mas o que não era isso que eu estou pensando em falar. O que eu estou dizendo é que a humanidade, então, ela entra no pecado, ela entra na desobediência, porque o Senhor diz, então, olha, Adonai Deus pegou a pessoa, pôs no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele. Adonai Deus deu a pessoa esta ordem: você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Então ele dá liberdade para estar no jardim, e liberdade para viver, para comer de tudo aquilo que ele achasse necessário, quisesse ou não estar participando. Ele dá essa liberdade, porém, ele dá uma restrição, de uma somente, que estava lá no jardim, que ele chama, né, e talvez, não sei, não sabemos, né, não dá para saber se ela tinha alguma diferença, se o seu fruto era diferente das outras, talvez até fosse, né, algo diferente. Ela era uma árvore específica, diferente de todas as outras, né, que aí causou então, né, o desejo de estar participando. E ele dá essa incumbência a Adão. E Adão então, como
guardião do local, né? Guardião do local, cuidador do local, e também da sua esposa, ele precisava então estar cuidando para que não houvesse, né, esse mal e até para a mulher. Mas aí a gente vai lá, no capítulo de número 3, um pouquinho adiante, o versículo de número 6, capítulo 3, versículo 6, nos diz assim: ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, olha só, ao ver a mulher, pensa bem, o que diz aqui, ao ver, o que houve aqui na realidade, né, foi a cobiça, ou como Tiago, depois nós vamos até ler, né, a concupiscência dos olhos. Porque como ela poderia saber se era boa para comer? Só pelo aspecto, né? Só pelo seu aspecto assim. Então ela diz que ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, ela já calculou, meditou, fez a sua trama, né? E viu que era boa. O Senhor tinha proibido: coma de tudo, não coma daquela, porque se comer vai morrer. Mas a mulher vai e olha e vê que era boa. Ela já faz a interpretação, né, pela aparência de que era bom. E muitas vezes a gente se engana, né? Às vezes a gente pega assim, vai comer uma comida com um aspecto tão feio, né? E ela é tão saborosa, tão gostosa. E às vezes tem alguma que ela tem um aspecto bonito e você vai pegar lá, ela é ruim. Então, veja que nós somos muitas vezes enganados pela nossa visão. E ela diz: olha, e vendo que era boa, né, vendo que ela poderia estar, né, comendo aquilo e faria bem para ela, era boa para alimento, de aparência agradável então, e desejável, olha, tinha tudo, para dar conhecimento. Por quê? O seu nome era a árvore da ciência do bem e do mal, né? O título, né? Que ela era conhecimento do bem e do mal. Por que o Senhor dizia isso? Porque, logicamente, eles estariam participando, se acaso comesse, eles participariam dos dois lados. O Senhor não cria a humanidade através de Adão, né, através do primeiro homem ou do ser humano, quando ele cria o ser humano. Ele não cria como um robô, né? Ele dá liberdade, por isso ele diz: olha, coma do que você quiser, menos daquela. Então havia uma liberdade de escolha. A pessoa então tem, e não foi criado diferente, com o livre-arbítrio. Quer dizer, ele faz, ele é um árbitro dele mesmo. Ele dá ali uma decisão. Todo árbitro, ele dá uma decisão de algo que aconteceu. E o homem foi criado com o livre-arbítrio. Por isso, o Senhor então disse para ele: ó, coma de qualquer uma, menos aquela. E a mulher vai e acha ela formosa, bonita, desejável para comer, né? E para dar conhecimento. Por quê? Porque se ela era da ciência do bem e do mal, quando se come, quando você lê um livro, você vai ficar mais culto. Quando você lê muitos livros, quando você estuda, né, o estudo te traz mais cultura, mais conhecimento. É por isso que nós estudamos, por isso que há aí as faculdades, né, que as pessoas podem cursar mais do que uma, né, muito mais do que uma, ela pode cursar, e assim ela vai obtendo mais conhecimento. Quando ele lê, ele pesquisa, ele tem mais conhecimento, e ela viu então que, olha, se é da ciência do bem e do mal, se eu comer eu vou ter mais conhecimento, vai me dar mais entendimento, eu vou estar mais avançado do que nesse momento. Mas não importou com a morte, não importou com o que poderia acontecer depois do fato, né? Depois do fato de comer. É o que muitas vezes acontece na nossa vida, né? Que nós olhamos só para o benefício, olhamos, deseja, é agradável,
é chamativo, é atraente. E aí quando a gente participa, que acaba sentindo, né? Como eles sentiram naquele momento, né? A diferença agora do pecado. Aí vem, né, cai sobre nós, né, o remorso, o arrependimento, alguma coisa bate sobre nós. Por que eu fiz isso? Então ela vê tudo isso que poderia ser de benefício, desejar para dar conhecimento, e aí diz, parou, ela poderia só ter olhado e falar, nossa, é uma coisa boa, mas eu não vou participar, porque o Senhor fala que não é para participar. Ela poderia ter parado por ali, né? Ela poderia ter olhado como ela cobiçou, né? Mas se parasse por ali, morreria. A questão é que ela foi lá e pega daquele fruto, pegou um de seus frutos e comeu. E aí sequentemente ela diz, olha, nos diz a palavra do Senhor, também deu a seu marido que estava com ela, certo? Que estava com ela, e ele comeu. Então ele provavelmente, né, pensou naquele momento, bom, o Senhor falou que se comesse morria, ela comeu e morreu, então não tem tanta verdade nisso. Eu creio que ele pensou isso, né? Não morreu, olha, comeu, era para cair instantaneamente, né? Dar, né, um ataque cardíaco, né? E uma doença cerebral aí fulminante, e ela caiu. Não aconteceu, ele falou, bom, a coisa é boa, ela é bonita, ela é desejável, e não morreu, então eu vou comer também. Já come ele, ela come ele, né? E aí diz assim, olha, no versículo seguinte, então os olhos de ambos foram abertos. Quer dizer, até aquele momento eles ainda não tinham conhecimento do que era desobediência, do que era pecado, do que era errar o alvo. Como eu disse, pecado é uma palavra assim, parece não, mas é só errar no alvo. Quando você erra o alvo, você errou. Errou, né? Você não acertou o alvo, você errou. Então, pecado nada mais é do que errar o alvo. Errou o alvo, está ali, os dois erraram, só que aí começa a aparecer as consequências. Eles então, diz que os olhos deles, de ambos, foram abertos, e eles perceberam que estavam nus, né? Por isso, costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Então, aí nesse momento, então nós vemos que aí vem, como eu disse, né, olha, deseja, e aí pega, e depois que participa, então é que vem, né, a consequência. Eles perceberam, e aí eles fogem, e aí eles não têm mais coragem de encontrar, talvez no mesmo lugar que era o ponto de encontro, que o Senhor ali, pela viração do dia, passava para ter a comunhão com eles pessoalmente. Eles então se escondem e o Senhor passa a chamá-los, né? Por quê? Porque aí bateu a consciência, eles conheceram o outro lado da desobediência, do que era desobedecer ao Senhor, né? Caiu, eu acho que a alegria saiu, né? Aquilo que parecia tão formidável, tão maravilhoso, né? Tão desejável, que iria satisfazer, queria trazer alegria, queria modificar para o melhor, caiu por terra, por causa que eles então entraram no pecado e agora conhecem, tem conhecimento, tem sabedoria dos dois lados, de obedecer e não obedecer. E quando obedecer, então vem sempre a consequência, né, de quando nós desobedecemos. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então vem a consequência, e aí então eles se sentem envergonhados, e fazem ali, tecem, né, roupas precárias para cobrir a nudez. Desceram, pegaram as folhas de figueira e teceram ali uma roupa, né, fizeram algo ali de emergência para tentar se justificar. E aí nós vemos o quê? Que o homem tentando fazer a sua própria justiça.
achando que ele consegue consertar sozinho as coisas que ele fez de errado, que ele não precisa, né, mais de alguém, não precisa mais do Senhor, que ele mesmo pode dar no jeito. E nós sabemos que não, né? Toda justiça humana, todo conserto do homem, né, é considerado como trapo de imundícia, diz Isaías, né? Que a nossa justiça perante o Senhor é considerado como trapo, né? E a palavra ali usada no hebraico é bem pesada, trapo de menstruação, né? Puseram trapo de imundícia para não ficar tão feio, mas é essa a palavra que fala, certo? E isso para os judeus era uma coisa terrível, porque o sangue para eles, né? A mulher, quando estava menstruada, não podia, né, estava ali impura, não podia o homem encostar nela, senão ficava impuro, e assim por diante. Então, o sangue para eles era algo que trazia uma rejeição muito grande. Então, Isaías diz: imagine o sangue dessa condição em trapos ainda. Então, essa é a justiça que alguém quer se apresentar para com o seu Deus, dizendo: não, eu sou. Ou eu posso. Paulo diz: eu posso tudo, mas naquele que me fortalece. Sem ele, né? Sem aquele que me fortalece, eu não posso nada. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, nós não podemos depender de nós, e sim do nosso Senhor. Então, a justiça nossa, a justiça que eles quiseram fazer ali, cozendo aquelas folhas, não foi, né, aceito pelo Senhor. Ele ali coloca peles, né, sobre ele, e a palavra no original hebraico é peles mesmo. Tanto é que a tradição, né, diz que na realidade eles perderam a glória e o Senhor teve que colocar peles, né? Não foi peles de animal, nós que interpretamos que matou-se um animal, ali foi o primeiro sacrifício, o Senhor fez roupa para eles de pele, né? Mas o original ali nos dá a entender que o Senhor coloca peles, quer dizer, eles viviam numa glória, por isso se envergonharam. Eles perderam a glória, eles perderam o benefício que eles tinham, né? Porque para conversar com o Senhor era fácil, todo dia o Senhor visitava eles. Imagine, não era eles que visitavam o Senhor, mas o Senhor visitava eles. Olha o privilégio que eles tinham, de que o Senhor, pela viração do dia, todos os dias ia lá: Adão, né? Como que está? Como que passou hoje? Vinha fazer uma visita para ele, e aí então o Senhor coloca peles. E no capítulo 3 ainda, no versículo de número 23, veja o que diz, versículo 23: então Adonai Deus o enviou para fora do jardim do Éden, do jardim das delícias, para cultivar o solo de onde foi tirado, certo? Então ele é expulso, ele é tirado ali do jardim por causa do seu pecado. Ele perde agora os benefícios, as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor fez, né, com tanta garantia, né, como estava dizendo aqui o pastor Ângelo Galvão, né, dizendo que imagine se o Senhor não preparasse, fez tudo primeiro para depois pôr o homem lá, né? Então ele preparou, fez tudo. O homem é a obra-prima da criação, a humanidade é a obra-prima, porque primeiro ele faz tudo, depois faz o homem, como encerramento, né? Para encerrar com chave de ouro, ele faz a humanidade através de Adão, né? O que já é o próprio nome, ele faz a humanidade ali, criando Adão, depois criando Eva, para que eles pudessem estar enchendo a terra. Então o homem, quando o homem chega no relato, e o relato, veja bem, né? Veja bem que o relato, cientificamente falando, naqueles dias em que foram escritas esse livro, né, da Torá, o primeiro livro da Torá, eles não sabiam, mas cientificamente toda a ordem da criação só poderia se dar se fosse dessa forma. Então é algo extraordinário que eles não conheciam, não tinham conhecimento geológico, físico, matemático, quando escreveram isso, né? Quando escreveram a formação, como foi formado, a forma em que foi feito,
quando se escreve, eles não tinham esse conhecimento. Mas hoje nós sabemos que cientificamente só se cria o que temos na sequência que a Bíblia diz, na ordem que a Bíblia diz, da criação, desde o primeiro versículo até a criação do homem. Então, tudo foi feito para receber, para ali estar recebendo o ser humano, a humanidade. Então, o Senhor prepara tudo para eles e agora expulsa ele do jardim maravilhoso, do jardim de benefícios. Acaba expulsando. Tiago, vamos analisar Tiago? Passa lá agora, quase ao final da Bíblia, quase ali perto de Apocalipse, que é o final, né, o livro das Revelações. Tiago, ele vem depois dos judeus messiânicos, hebreus. O seu nome correto é Yaakov, né? Tiago, capítulo número 1, versículo 14 e 15. Nos diz assim, olha. Tiago 1, 14 e 15. Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Pelo seu desejo. Alguém às vezes quer culpar os seres, né? Os demônios, né? Os espíritos imundos querem culpar, mas não é só culpa deles não, porque se nós não dermos o lado, se nós não deixarmos, eles não conseguem nos levar ao pecado, ao erro. Mas ele diz assim, olha, para dar ao entendimento aqui, olha, versículos 14 e 15. Em vez de a pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Então, tendo sido concebido, o desejo dá à luz o pecado, o erro, né? E quando o pecado cresce, plenamente dá à luz a morte. Então veja que é uma sequência. A pessoa é traída e engodada, né, pelo próprio desejo dela. Então, os demônios nunca vão oferecer algo que eu não gosto, eles vão oferecer aquilo que eu gosto. Para eu entrar no erro, eles vão estar oferecendo algo que eu aprecio, que eu aprovo. E aí então, eu vou ser enganado por ele, sim, mas o desejo está em mim. Não se implanta desejo em mim. O desejo está em mim. Então, sou enganado pelo próprio eu. Eu sou enganado por mim mesmo, pelo meu próprio desejo. E aí então não culpe, né? É o inimigo de nossas almas que fez isso. Não fez, ele fez. Mas se você não desse atenção, se você virasse, como diz Paulo, né, olha, fugir do mal. É isso que a Bíblia diz? Fuja do mal. É isso? Hã? É isso que a Bíblia diz? Não. Da aparência. Então você não precisa chegar ao mal. Se você sentir o cheirinho, se você perceber no ar, se você, né, visualmente conseguir visualizar que é mal, fuja. Fuja. Mas não era mal, fuja. Está aparecendo? Está aparecendo, não vá. Né? Não caminhe por esse rumo. Fuja da aparência do mal. Por quê? Porque a aparência do mal vai nos trazer o mal. Da aparência chega o mal. Da visão que você olha, né, deseja, e aí então você vai sendo enganado, você vai sendo levado, você vai sendo distraído pelos seus próprios pensamentos. Quando você vê, então é tentado por aquilo, pelo seu desejo, pela cobiça dos olhos que vê, que desejam como ela. Chegou lá e começou a ver, ai que coisa maravilhosa, ai que planta gostosa, nossa, isso daí vai me dar tanto entendimento, né? Vai me fazer diferente, feliz, eu vou saber, vou conhecer, né? E aí acaba, depois, aí vem, né, as consequências. Mas ela é enganada, a serpente foi usada para enganar porque percebeu que ela olhava e gostava, né? E aí então ajudou ela, não, faz que é mentira. Aí ele ajuda, sempre tem, né, os seres para ajudar. Mas se nós não dermos ouvidos, não, isso não pode.
isso não pode ser feito, eu não posso fazer isso, sai fora, né? Desvia, para, muda o caminho, volta, né? Está aparentando que a coisa não está boa, vai embora, não vai lá saber se está bom ou não, se é mal mesmo ou não, está aparentando, sai fora, não arrisca, né? Não arrisca porque nós podemos ser traídos por nós mesmos, né? Porque a nossa curiosidade nos leva a errarmos, a pecarmos e a transgredirmos a nossa vida. E Tiago vem dizendo, isso está em nós, está em mim e está em vocês, né? O inimigo somente é um aproveitador, é aquele aproveitador. Já viram aí se falar, né, do golpe, né, golpe do vigário que eles contam, né, e assim por diante, do engano, dos encontros, né, do golpe da loteria. O golpe da loteria são aproveitadores. Mas por que eles conseguem golpear as pessoas? Por que eles conseguem fazer com que as pessoas entreguem somas de dinheiro para eles a troco de nada? Não. Porque a ganância do ser humano, ele quer se prevalecer sobre o outro, que se demonstra estar no estado de necessidade, e aí não pode esperar que o seu bilhete da loteria, ele até que se processe, né, se apresente e venha o dinheiro, né, e aí ele vai e mostra para as pessoas. Quantos relatos eu já não vi sobre isso, que aí ele vai e mostra o bilhete lá. Hoje muito mais fácil, né? Porque hoje se reproduz em qualquer impressora dentro de uma casa, você reproduz até um dinheiro que passa por engano, né? Mas qual que é o erro? Onde está o erro? Na pessoa, somente na pessoa que enganou? Não, está em mim. Porque aí ele vem, olha, troca 1000 por 100, troca 10.000 por 1.000. Esses tempos atrás o irmão me liga, ô irmão, estou aqui no banco e tal, não sei o que eu faço, porque o rapaz falou que ele me faz um empréstimo, me dá um empréstimo aqui, a juro bem baixinho, né? Mas aí eu estou meio desconfiado porque ele mandou depositar aí R$500 para ele, depois ele me manda o dinheiro. Eu falei, sai dessa, irmão, sai dessa que eu engano. Você deposita os R$500, aí nunca mais você vê. E o dinheiro dele ganhando nada, porque hoje no caixa eletrônico, qualquer papel que você fizer e jogar na conta de alguém, lá vai aparecer que houve o depósito, só que ele aparece como bloqueado, porque ele não foi conferido. Pode ter cheque, pode ser dinheiro, está lá bloqueado. Vai aparecer na conta. Você passa no caixa eletrônico, preenche o número exato da conta, e se a pessoa conferir pelo computador, hoje dá, ele vai ver lá, depósito bloqueado. Né? Ou em outra agência, se quiser, depósito, depositou, só que está bloqueado. Por quê? Ele vai ser apurado, já ver o que é, se o dinheiro não é falso, sabe? Então o banco recebe como depósito, mas não libera para saque, né? E aí então ele mostra, eu já depositei para você, tá vendo? Mas está bloqueado. Então está bloqueado porque você tem que depositar esses R$500, que aí quando você depositar, né, ou mais até, né, dependendo da pessoa, e a pessoa vai lá, deposita e fica esperando o depósito dele, que nunca chega, né? Nunca vai chegar, e vai ver a conta. São laranjas, terceiros, que não sabem nem quem é. Depois que dá em golpe muita gente, eles encerram a conta, tiram o dinheiro, encerram a conta e ninguém mais acha ninguém. Mas por que foi enganado? Por causa da facilidade. Ninguém faz milagre, aí você encontra um milagreiro, né? Aí você é enganado. Aí a pessoa chega, mostra o bilhete, vai lá, ó, tá vendo o bilhete aqui, ó, os números aqui, ó, primeiro prêmio, vai receber aí, você vai receber R$10.000, mas por 1.000 eu entrego, porque vai esperar 15 dias, eu estou com a minha família doente, eu estou com a esposa, o filho doente, eu preciso desses R$1.000 para pagar, para ir para Campinas, para São Paulo. Aí a pessoa, tá, vamos lá, vai lá, tira o dinheiro do banco. Aí quando vai trocar na caixa de loteria lá, não, isso aqui é mentira, esse papel é falso. Quem estava querendo enganar mais? Quem enganou ou quem estava sendo enganado? Porque se você é honesto, você fala assim, não, moço, eu não vou fazer isso com você, você vai perder 10.000 por 1.000. Não, a minha consciência, quando vê, o olho cresce, né? Nossa, aí a coisa tá boa. Eu tenho 1.000, vou fazer 10.000. E aí perde até o 1.000 que tem. Né? Mas por causa do quê? Do outro? Não, por causa de mim. Se eu fosse uma pessoa mais sensata, falaria, não, moço, isso daí está errado. Isso daí está errado. Né?
isso daí está errado, eu não vou querer isso daí porque você vai perder tudo agora, onde já se viu. E assim nós somos engodados por nós mesmos. Os aproveitadores estão aí a todo momento, espiritual e também sem ser espiritual. Há os enganadores, né, físicos, e há os enganadores espirituais. Há aqueles que só aparecem para aproveitar, né, daqueles que não vigiam, daqueles que veem mal e não vê a aparência do mal, está vendo que parece mal, mas quer entrar por esse caminho, quer entrar, não ouve mais nada, não percebe mais nada e vai. Não para pensar, para meditar, para buscar ao Senhor, e aí quando vê, já está todo engodado. Assim como os insetos, né, ao passar por algum lugar, não percebem, né, a teia de aranha fina, e ali eles são então emaranhados naquela teia de aranha, e a aranha já vai rapidamente, tece sobre eles, porque caíram na malha dela, e ela ali vai e tece, depois serve de alimento para ela. E assim mesmo acontece com as vidas, né, dos seres humanos, que não dão, né, não prestam atenção, não fogem da aparência do mal, e depois acabam caindo. Caíram por quê? Porque quiseram, né? O inimigo, o aproveitador está aí, e eles aproveitam mesmo, né? Mas a misericórdia do Senhor é grande para com as nossas vidas. Lucas 1,68, para nós encerrarmos hoje e continuarmos na semana que vem. Lucas 1,68. Veja lá o que Lucas fala, porque se parássemos aqui nós estaríamos todos perdidos, né? Mas Lucas 1,68, Zerariá, que é Zacarias, né? Ele começa a profetizar, e quando ele profetiza, ele diz no versículo 68: louvado seja Adonai, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo para libertá-lo. Então, se alguém está nessa malha, se alguém está emaranhado, tem uma solução, que é em Cristo Jesus. E a semana que vem nós vamos dar a solução, né? Falamos da forma do pecado, mas ainda há esperança. Enquanto a vida é esperança, e Jesus veio nos trazer. E Zacarias profetiza dessa forma, falando que a salvação é o próprio nome, né, do Senhor Jesus, que é Yeshua e não Jesus, logicamente. Sabemos isso, porque perde a qualidade, o sabor, né, do nome, que é o Senhor é salvação, Yeshua, né? Yeshua é salvação, Yeshua é o Senhor é salvação. Veio proporcionar, né? O Senhor deu a salvação para a humanidade em Cristo Jesus, né? Veio nos trazer a salvação que nós precisamos. Então há esperança para o pobre mortal que não morreu, né? Que ainda está vivo e que pode se arrepender dos seus erros, né? Mesmo que ele tenha sido engodado pelos seus pecados, ele tem esperança de uma vida melhor com Deus, se ele se entregar, logicamente. Eu só quero saber se é em nosso meio alguém que precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Tem alguém em nosso meio para nós orarmos, ou podemos estar encerrando o culto? Tem alguém que não se sente bem espiritualmente, precisa de uma reconciliação? Tem alguém? Levante sua mão para que eu espere, senão já estaremos encerrando. Vamos nos pôr em pé então, para orarmos a Deus nessa oportunidade. Ave